Muito bem, é hora de começar a mostrar as pessoas e os projetos que fazem a cidade acontecer. Seja bem-vindo ao Cidade Viva Talk Show. E por onde você nos assiste? Qual das telas? Grande, média, pequena? É celular? É Smart TV? A gente está sempre pronto em todas as telas para levar o melhor da cidade até você. Uma coisa eu tenho quase absoluta certeza: você nos assiste de casa, não é mesmo? Afinal de contas, estamos todos nos resguardando para, se Deus quiser, sair logo desse momento tão triste, tão complicado, não é? Em toda a cidade. Mogi está na fase vermelha, mas se você fizer a sua parte, eu tenho certeza que as coisas têm grandes chances de melhorar logo, logo. E o programa de hoje vai ser sobre esse tema. Eu converso daqui a pouquinho com o Dr. Marcos Molina. E daqui a pouquinho ele vai estar aqui e contar tudo sobre os mais recentes estudos sobre a pandemia. Fica aí, o programa de hoje está só começando. E você deve estar muito assustado com tudo isso que está acontecendo no Brasil, no mundo, na nossa cidade. E nesse momento a gente fica se perguntando, será que existe algo para amenizar essa situação da Covid-19? Talvez algum tratamento, talvez alguma forma de se fortalecer? São muitas as dúvidas até hoje, depois de um ano de pandemia, mas para falar um pouco sobre esse momento, eu convido o meu amigo, Dr. Marcos Molina, para vir aqui ao Cidade Viva. Que momento, Dr. Marcos, que momento vivemos. A gente pensou que ia ser um pouquinho mais curto, né, essa geração de dúvida atrás de dúvida, mas o senhor que é um cardiologista formado, não é? Aí membro da American College of Cardiology, tem muitas pesquisas, é professor. Quais são as certezas nos dias de hoje sobre a Covid-19? Boa noite, Leandro. É um prazer estar aqui junto de vocês. Essa estrutura bonita, parabéns, sempre na vanguarda. Bacana, sabe? É para receber pessoas que têm assuntos importantes e interessantes como você tem para falar, doutor. A gente preparou, né, esse cenário todo para trazer a cidade aqui, para a gente compartilhar ensinamentos, bons projetos. Aqui tem de tudo, viu? Tem momentos de humor, tem momentos que a gente fala sério. Seja bem-vindo. Obrigado. Mas nesse momento, infelizmente, o assunto é um pouco preocupante, né, doutor? Nossa cidade está na fase vermelha e não sei se fizemos tudo errado. Não, na verdade, se parar e pensar em termos de fizemos tudo errado, o mundo inteiro fez tudo errado, né? E de uma certa maneira, se for globalizar a resposta, talvez a resposta seja sim, né? Porque não sabíamos com o que estávamos lidando. E, de repente, começaram diferentes vertentes, não havia diretriz para seguir. A própria Organização Mundial da Saúde não desempenhou o seu papel como deveria, não orientou os ministérios da saúde no mundo todo como deveria,
Então, era uma situação assim totalmente inédita, e aí ganhou terreno o improviso. E muitas vozes, né? Você sabe que a gente se confunde, né? Porque a própria OMS hoje diz que o lockdown sozinho não funciona. Na verdade, nós temos diferentes momentos da OMS, né? A OMS vem sendo duramente criticada pelas principais escolas médicas do mundo, né? E principalmente porque ficou claro que a China estava por trás da indicação dele para essa posição e com claros interesses na época. De qualquer forma, essa é uma situação dramática. Pregar para convertido, falar uma coisa como essa, é uma situação extremamente dramática. Falar que estamos numa situação mais confortável agora não é uma verdade, porque estamos lidando com novas variantes mais agressivas até do que a cepa inicial. Esse bichinho já está mudando, então, de fato? Como ocorre normalmente com vírus. A própria vacinação contra a gripe, ela ano a ano, ela vem sendo reajustada justamente por causa disso, porque a gripe ela vai tendo mutações, né? Então, isso é natural e era de se esperar. Era de se esperar. Essa cepa agora da Amazônia era mais ou menos prevista, mas o que está acontecendo é o seguinte: um ano depois de isolamento, as pessoas começaram a ter atitudes desobedientes aos órgãos que instruíam a respeito disso. E essas informações, essas instruções, vêm de estruturas egrégias. Entre elas, volto a citar aqui novamente a egrégia Sociedade Brasileira de Infectologia, sabe, que traz, desde Oswaldo Cruz, uma grande penetração no mundo todo. O que a Sociedade Brasileira de Infectologia fala, ela é ouvida no mundo inteiro. Então, nós temos grande tradição, talvez seja uma das mais importantes sociedades médicas brasileiras no âmbito internacional. Então, o que está acontecendo é uma desobediência social, além da cepa ser mais agressiva, é uma desobediência social às recomendações básicas. Quem é que está desobedecendo? O que a gente pode observar de fato? A população. São as famosas festas clandestinas, por exemplo? Sim, todos viram agora as reportagens de carnaval que nós tivemos. Hoje, há poucos dias atrás, andávamos por Mogi, nós vimos assim, bares lotados de pessoas, sabe, junto. Aqui eu estou me permitindo ficar sem máscara, você também, porque nós estamos a 2 metros de distância um do outro, né? Eu estou falando numa direção diferente da sua, estamos obedecendo as orientações que nos são dadas nessa circunstância. Mas as pessoas ficavam juntas, bebendo. Tanto é que no início da pandemia, a idade média das pessoas internadas em UTI, em condição grave, eram, via de regra, acima de 60 anos. Agora, está na faixa dos 35, 40 anos, menos talvez. Sabe, já contabilizamos óbitos, inclusive de crianças e adolescentes nesse meio. Então, é um momento de fazer uma profunda reflexão. Hoje mesmo eu estava conversando com um profissional que atua na UTI da Santa Casa de São Paulo e da Cruz Azul de São Paulo. Lotação completa, assim, pessoas numa condição péssima. Inclusive, aquela técnica de virar a posição, sabe, do paciente no leito, não tem funcionado com pacientes jovens. Funciona com pacientes idosos, não funciona com pacientes jovens. E é muito triste isso, sabe? É um momento do brasileiro fazer uma grande reflexão, não apenas política, né? Mas também na sua atitude, no seu comportamento social. Nós temos características que depreciam, inclusive, a respeitabilidade, a nossa conduta, porque sabemos, e é sabido fora do Brasil, que o brasileiro gosta de ser desobediente às regras. Uma outra característica reconhecida lá fora é que o brasileiro ele não respeita o mérito. O mérito. As pessoas que estão falando, no outro dia eu tive a oportunidade de ver aqui o secretário da Saúde falando, as coisas que ele falou foram muito sérias.
As pessoas têm que observar uma pessoa que está num posto como esse com muito respeito, sabe? Ela tem, independentemente de qualquer visão pessoal a respeito da pessoa, mas ela está numa condição de acesso imediato a todas as informações a respeito da doença. Os profissionais que têm falado sobre isso, o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, o professor Jean, que temos a grande vantagem de tê-lo aqui em Mogi como professor da Faculdade de Medicina, é o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, está fazendo um trabalho fantástico, sabe? Na contramão do governador, mas ele está fazendo um trabalho fantástico, Jean. O que aconteceu, o cenário que aconteceu no Mato Grosso, no Amazonas, em que as pessoas morriam na porta, estamos correndo o risco disso acontecer, sabe? Então, é um momento, até por um instinto de sobrevivência, que as pessoas se tornem um pouco mais obedientes, um pouco mais disciplinadas, sabe? Aceitem as orientações de quem vivencia isso diariamente. Que são os profissionais de saúde. Desde médicos, enfermeiros, gestores, né, de hospitais. Até que ponto, Dr. Marcos Molina, um líder de uma nação, como nosso presidente Bolsonaro, pode atrapalhar ou está atrapalhando essa desobediência civil, vamos dizer, de quem faz festas, né? Porque eu vejo muita gente respeitando. Também a gente vê muita gente respeitando a maioria. As orientações. Graças a Deus, a maioria. Senão acho que isso aqui já estava... Já tinha complicado. Mas né? a mídia, o mainstream, a mídia, né, critica todos, dia sim e dia também, o comportamento dele, por exemplo, de dizer que isso é uma gripezinha e tantos outros momentos. Será que ele tem tanta influência assim, ou a mídia quer imputar a ele as mortes? Como é que fica essa... Um pouco, eu sei que você é um médico, um cientista, mas como é que isso pode ajudar ou atrapalhar? Quem é que está querendo atrapalhar quem aí? Uma opinião pessoal. Sim, eu tenho uma opinião bem formada a respeito disso, e isso baseado nos números que a gente acompanha, tanto da Europa quanto da América do Norte. Nós temos um número de pessoas, hoje o Brasil contabiliza algo em torno de 11 milhões de infectados, né, 11 milhões de infectados, e estamos perto de 267 mil mortos. Né, 267 mil mortos. Esse padrão é observável em países do primeiro mundo. Essa proporcionalidade é observável na América do Norte, até com certo agravo, e na Europa. Então, a relação número de infectados para o número de óbitos no Brasil não é uma coisa não é e não é desproporcional. Não, se de repente, por exemplo, vou chutar para ficar fácil calcular. Então, de cada 2 pessoas infectadas, de cada 5 pessoas infectadas na Europa, 1 morre, e aqui no Brasil, de cada 5, 2 ou 3 morrem, então você tem flagrantemente uma falha no controle da doença. Mas não é. Os nossos números, inclusive, no que diz respeito à recuperação, são até melhores do que os números italianos, ingleses. Eu reputo, apesar de ser membro do American College of Cardiology, eu reputo a melhor medicina do mundo, a medicina britânica. Eu adoro o sistema britânico, o nosso modelo de previdência, de assistência médica gratuita, vem do modelo inglês, sabe? Lógico que não é perfeito, mas é muito bom. Então, os nossos números em termos de óbitos com relação a infectados não fica nem um pouco acima, até muito pelo contrário, com relação aos números da Grã-Bretanha, da Espanha, da Itália, e não ficam, não são piores do que dos Estados Unidos, que é a nação mais rica do planeta, que tem uma UTI, super preparada em cada esquina, aspas, né, metáfora nisso. Mas, então, primeira coisa é isso. Segunda coisa,
Com relação à população não infectada, o número de óbitos de pessoas para a população não infectada, os nossos números são ainda melhores. São ainda melhores. O número de pessoas que se recuperam no Brasil também é muito bom. Sabe, nós temos, e com os parcos recursos que nós temos, especialmente na rede pública. O que está vendo no Brasil? Onde eu encontro a diferença que está tendo positiva do Brasil com relação aos demais países? Aqui no Brasil, no momento que a sociedade médica não encontrava uma resposta assim coesa do Ministério da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, secretarias da saúde, os médicos, como se tivessem combinado, ninguém combinou nada, mas como se tivesse combinado de um momento para o outro, fizeram uma coisa conhecida por desobediência civil. Todos os médicos passaram, eles, baseado na experiência deles, a tratar a Covid. E obtivemos resultados, assim, concretos. Olha, esse é o ponto do nosso próximo bloco. Hoje eu converso com o Dr. Marcos Molina, ele que é cardiologista e tem tratado muitos pacientes na Clínica São Paulo, em diversas outras especialidades que a clínica tem, além da cardiologia, e vai falar hoje aqui sobre o momento da pandemia e a possibilidade de se tratar os pacientes. Vamos saber dessa experiência dele já no, depois do break comercial. A gente volta já, doutor. Para a sua empresa crescer, a 76 Telecom oferece a solução ideal para o microempreendedor ou para grandes corporações. Projetos customizados de acordo com a necessidade do seu negócio. Esteja sempre à frente das demais. Para descomplicar a comunicação entre a rede e a sua empresa, conheça nossas soluções em internet, telefonia e TI, armazenamento em nuvem e data center. 76 Telecom, sua empresa sempre online. A coleção Efeto de cozinhas da grife SCA explora materiais como o vidro e o alumínio, em uma gama de tons e revestimentos que remetem ao aço cortem, à pedra e ao cimento. Nesta coleção, o puxador fica praticamente imperceptível, através de um leve filete em alumínio nas frentes do móvel. Já nos armários inferiores, o modelo Integrato é incorporado ao mobiliário. A SCA, reconhecida no Brasil e no exterior, está aqui em nossa região há mais de 20 anos, pelas mãos firmes da família Lunardi, dos queridos Beto e Cris Lucy Lunardi. E eles também fazem parte do Núcleo Decor, a maior associação de lojistas do setor de construção, design e arquitetura do Alto Tietê. SCA, ambientes que inspiram emoções. Frete grátis Polipet. Casinhas Dog Evolution Pet Enchete com 15% de desconto. Peça por WhatsApp 39045777. Promoção Pet Polipet. Olha, um recadinho aqui para mandar um grande abraço para toda a equipe da Gessaria Nadata. É isso mesmo que você ouviu, Gessaria. Sabe o que é uma Gessaria? É uma empresa que trabalha com drywall, né? Gesso, acabamento, design, arquitetura. É isso aí. Um grande abraço pro Edgar Araújo e a Nathalie, que têm feito projetos sensacionais. Vocês estão vendo algumas fotos aí da Gessaria Nadata, que já está um bom tempo aqui no nosso mercado, atendendo muitos arquitetos profissionais, não é? Do design e da arquitetura, que contam com a perfeição do acabamento da Gessaria Nadata. Fica aí um grande abraço. Estou colocando aqui o Instagram, né? O principal canal de comunicação da Gessaria é o Instagram. Você pode ver várias obras que eles já realizaram, tá bom? E eles também fazem parte do Núcleo Decor, que é uma associação já muito conhecida na nossa cidade de lojistas e fornecedores para essa área de arquitetura e design de interiores. É isso aí então, recado dado, Gessaria Nadata, pode contar com eles.
Você nunca sentiu tanto frescor em um Malbec. Novo Malbec Blanc. Compre e concorra a um BMW conversível. Fui infectado pela Covid, fiquei internado, fui para UTI, quase fui entubado e achei que não voltaria para minha casa. É desesperador saber que eu poderia não voltar para dar um abraço no meu filho e na minha esposa. Para quem não acredita, o número de jovens entubados e mortos tem aumentado muito na região. É triste ver com tantas mortes, o jovem mesmo assim ainda se arrisca. O jovem é incrédulo, né? Ele acha que ele não contrai, que nada pode acontecer, mas o risco é para todos. O jovem pega Covid, eu fui infectado e tenho apenas 34 anos. O risco é para todos. O risco é para todos. Covid mata. Estamos de volta aqui com o Dr. Marcos Molina e no primeiro bloco o senhor falava sobre os números, apesar de 267 mil mortes, né, o que assusta em números absolutos, né? O Brasil, em relação a outros países, tem tido uma boa, razoável gestão dessa pandemia? O Brasil tem tido uma boa gestão. A mídia diz que não, a mídia diz dia sim, dia também, que aqui é a tragédia e é o inferno pegando fogo. Eu acho que a mídia está preocupada com outros interesses, né? E parece que isso ficou bem claro para o povo brasileiro. Eles estão muito preocupados. E está aí os índices o Ibope caindo nos principais programas das redes televisivas líderes, né, que praticamente é uma hegemonia no Brasil. Então, a população não tem mais ilusão a respeito da opinião de jornalistas, especialmente que trabalham para grupos que eram muito beneficiados por governos anteriores e que hoje amargam um fracasso econômico muito grande. Então, eles combatem, eles esqueceram, inclusive, a função deles de jornalistas e passaram a ser soldados na mão de um interesse espúrio, econômico, puramente econômico, mais nada. Então, estão perdendo credibilidade, acabou. Os nossos números estão aí publicados, todos eles, sabe, pela Sociedade Brasileira de Infectologia, está tudo, está no IBGE. Nós temos hoje um número, assim, lógico que é sempre assustador quando você fala em quase 270 mil mortos, sem dúvida. Então, temos muito mais mortos que vários países. Mas se você relativizar isso com relação à população brasileira, nós temos 210 milhões de habitantes, nós somos um país assim, com volume muito grande, e pesamos, sabe, na estatística mundial por causa disso, sabe? Hoje 10% das mortes mundiais são do Brasil? Sim, são do Brasil. Primeiro porque países como China, a Índia, imagina a Índia, um país pobre como é a Índia. Então, como é que eles podem ter um índice de óbitos para infectados menor que o Brasil? Como é que a China pode dizer uma coisa dessa? Então, existem países, por razões talvez até de marketing, que maqueiam os resultados. Como é que a Rússia, com aquele inverno todo, todas as ditaduras, eu acho que a gente pode estabelecer isso como regra, todas as ditaduras, a gente tem que desconfiar dos números que eles apresentam. Mas por que está crescendo? Por que está crescendo o número de mortes, doutor? Tem dobrado, por exemplo, em relação a outubro, a setembro, outubro, por que nós estamos batendo... Abuso. Mais de 1.000 mortes? Por causa do abuso. Aí abuso. Voltamos ao relaxamento do povo comum. Abuso, sabe? Eu acho que não há também, você comentou a respeito do presidente, as informações que ele passa, não há uma orientação uniforme a respeito de como se deve agir. O interesse político no Brasil supera o interesse de saúde pública, sabe? Então, nós temos esse problema no Brasil, é um problema sério. Mas isso é um problema sério, não é daqui. Vimos a eleição nos Estados Unidos agora, recentemente. Então, onde, infelizmente, a democracia, vamos dizer, criticamos aqui as ditaduras, mas a democracia também tem viés.
sabe? Tem os seus problemas. Tem. Essa guerra, por exemplo. Olha, estamos no meio de um problema sério de sanitário e temos um problema sério de política no mundo e aqui no Brasil também. Todo mundo sabe, ninguém é bobo, a gente sabe, não é, como a mídia trabalha, como a mídia funciona e a gente só quer que tudo dê certo. E tem dado certo o tratamento que a comunidade médica, como você disse no primeiro bloco, de uma forma quase sem... Não foi num congresso, não foi combinado, a comunidade médica tem tido sucesso com tratamento precoce. Quais são esses tratamentos? O que é fato? Quais as experiências que os colegas e o senhor mesmo tem tido com o tratamento precoce? O que é isso? Como funciona? Inicialmente, muito se falou a respeito da cloroquina, hidroxicloroquina, e com o passar do tempo, as publicações de peso, especialmente assim, revistas de primeiro impacto internacional, mostraram que nenhuma das duas drogas funciona. Pelo contrário, em pacientes idosos que já carregavam problemas cardiovasculares, houve agravo e houve inclusive óbito por causa da droga e não por causa da doença, né? Aí, mais recentemente, uma publicação do New England Journal of Medicine, eu acho que mais especificamente dia 4 de janeiro de 2021, mostrou que inclusive a ivermectina também não mostrou resultados significativos. Mas eles ainda estavam reanalisando esses dados, mas até agora não se colheu materialmente o resultado dessas drogas. Cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. Então, está havendo uma contaminação por informações tendenciosas, lógico. Se eu fabrico ivermectina, eu vou fazer questão de dizer a ivermectina é muito boa, eu vou contratar pessoas para falarem bem, atores para falarem bem, sabe? Porque eu preciso vender o meu produto. Então, temos que tomar cuidado porque esse tipo de coisa acontece. Por isso que temos que seguir publicações de respeito. O que funciona hoje, o que está provado que funciona? Então, farmacologicamente falando, o que tem funcionado nos pacientes internados é justamente o uso de corticoide. Tem feito toda a diferença o uso de corticoide. Aí o que aconteceu? Servindo-se desse princípio, os médicos clínicos passaram a dar logo nos primeiros sintomas viróticos das pessoas, sabe? As pessoas que começam a relatar um resfriadinho e tal, você pede imediatamente que faça um PCR, que é o exame, o swab, né, de secreção, para ver se tem positividade ou não, e a sorologia. Que entra o cotonete no nariz. Exatamente. Só que até que isso fique pronto, os médicos estão orientando a não esperar isso sem tomar remédio. Então já vai medicando. Que lá atrás, o nosso ministro Mandetta falou para esperar. Espera você ficar quase morrendo, aí você vai para o hospital, não Exato. Era isso? Nesse momento entrou a desobediência civil ao Ministério da Saúde. Os médicos entravam imediatamente com azitromicina por 5 dias, dose única, entraram com corticoide imediatamente, sabe, em dose, existe um paralelo que é utilizado, especialmente em grandes hospitais eles têm adotado, mas está se entrando, e eu tenho adotado essa conduta, eu entro imediatamente com corticoide, eu entro com antiviral imediatamente, tenho usado a aciclovir imediatamente. São medidas controversas, sabe? Não é consenso, tem gente que não concorda, tem gente que continua advogando a necessidade de esperar a positividade dos exames. Mas o grande problema que nós temos com relação à Covid é a piora rápida da Covid. Ela tem uma piora em Z. Ela primeiro diminui um pouco, de repente a pessoa cai demais. É o momento, é a fase em que tem aquela tempestade de citocinas, em que começam a haver fenômenos tromboembólicos. O risco de fenômenos tromboembólicos e microtromboembólicos pode afetar toda a respiração da pessoa, ocluir todas as vias respiratórias da pessoa, e não apenas o pulmão, mas o coração. Muitos casos de óbito vieram por miocardite viral. Miocardite viral, por microtrômbulo, sim, e também pericardite, a capa que reveste o coração.
O fenômeno tromboembólico não é exclusividade do pulmão e do coração. Ele pode ocorrer em qualquer parte do organismo humano. Ele pode ocorrer no cérebro. Então, né, por que se entra precocemente com corticoide? Para evitar essa ação tromboembólica. Outra atitude agressiva que as pessoas estão tomando é que, para pessoas que têm antecedentes tromboembólicos, já teve trombose na perna, já passou por embolia pulmonar, qualquer coisa assim, qualquer problema de coagulação que a pessoa teve, no sentido de formar coágulo, estamos entrando agora, inclusive, com anticoagulante. Academicamente, você deve fazer isso com o paciente internado. Mas se o paciente já está sendo medicado na sua plenitude, enquanto aguarda esse resultado, e tem antecedentes para doença venosa profunda, tem antecedentes para tromboembolia pulmonar, não tem por que você esperar a pessoa ter um resultado desse para entrar com um xarelto, sabe, um xarelto da vida, um anticoagulante desse. Aí depois, se o resultado der negativo, você suspende. Você suspende. É uma precaução recomendável, assim, porque todos esses remédios não tem lugar no hospital, às vezes. Não tem, não pode dar zebra. É a regra do duelo, sabe? Quem ganha o duelo? Quem atira primeiro e quem acerta na testa, sabe? Você tem que sair rápido com uma solução, tem que saber exatamente o que está fazendo. Esses remédios não são assim isentos de efeitos colaterais. Todos eles podem ter efeitos colaterais, mas tem muito mais efeito colateral a Covid. Tem muito mais efeito maléfico a Covid. Muito bem, Dr. Marcos Molina. Claro, devidamente, não dá para... A solução não é mágica, precisa estar acompanhado, mas então tem tido boas experiências e outros relatos, não só a sua experiência, mas outros colegas também com bons resultados, né? Eu conversei com o professor Cirilo Cavalheiro, formado aqui em Mogi, na 12ª turma da Faculdade de Medicina. Ele é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Hematologia. E consultei ele sobre essa experiência. E eles têm usado, via de regra, especialmente os pacientes que chegaram a visitar o hospital, que tiveram alta hospitalar, entra com anticoagulante por mais 30 dias. Sabe? Depois, eles têm usado com o paciente internado. E muitos casos clínicos, principalmente pessoas que têm antecedente trombótico, já entrar imediatamente com esse tratamento. Por que o setor público não tem adotado esse tipo de tratamento? Justamente por causa da falta de consenso. A falta de consenso. É uma doença... Ou faltaria recursos? Falta. Aí é um outro assunto. Podemos continuar esse bate-papo? Sim. Você vem com a gente? Vem com a gente para o YouTube. O programa de hoje, a gente tem um limite de tempo. É isso, produção? Chegamos no final? Mas eu vou convidar o nosso telespectador para ir até o YouTube, o canal do Cidade Viva está aqui na tela, você aponta o seu QR Code, aqui sua câmera para o QR Code, a gente conversa mais um pouco com o Dr. Marcos Molina sobre a pandemia, esse momento tão complicado que vive o mundo, o país e a nossa cidade. Vem com a gente.